Vamos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Eu também quero aqui lembrar, a Rita e o Ronaldo, obrigado por estarem aqui. São representantes da nossa pastoral familiar, da Diocese, vieram aqui. E também quero me lembrar, eu lembrei no início dos padres e dos lugares onde eu passei nesse dia. Quero lembrar dos bispos que fizeram parte da minha vida, de modo especial. Quero lembrar do Dom Fernando Legal, foi o bispo que me crismou, foi o meu primeiro bispo da Diocese de São Miguel Paulista. O bispo que eu acompanhei durante um ano também, como pastoral. Lembrar de Dom Emílio, nosso Dom Emílio, primeiro bispo aqui de Campo Limpo, foi ele que me ordenou padre no dia 19 de fevereiro de 2006, às 15 horas, na Catedral de Campo Limpo. Dom Luiz Antônio, eu fui ordenado padre por Dom Emílio, mas eu aprendi a ser padre com Dom Luiz. Dom Luiz é meu parceiro, meu pai, meu irmão, meu amigo, ele me ensinou a ser padre, porque quando ele chegou na Diocese, eu já era pároco, mas eu tinha 2 anos de pároco, E no ano passado, 2 anos atrás, ele se aposentou, mas quero louvar a Deus também pela vida de Dom Valdir, que é o nosso bispo atual, que também está aprendendo a ser bispo. E já pegou a Diocese de Campo Limpo, que é imensa e muito trabalhosa, inclusive. Me lembro também da pastoral familiar diocesana, que já falei, a Rita e o Ronaldo, representando na paróquia do Padre Orlando, São João Maria Venei, e também lembro do ECC diocesano, que eu ainda acompanho, também, que são pastorais e serviços que eu me identifico há 15 anos estou à frente. Então, quero me lembrar de todas essas famílias. Eu faço questão de me lembrar de todos, porque eu acho que o padre, ele é uma construção. O padre, ele é chamado a ser padre. Ele não é o sacerdote. O padre participa do sacerdócio de Cristo. O único sacerdote é Cristo. Cada padre no mundo inteiro, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, participam do sacerdócio de Cristo. O sacerdote é aquele que liga Deus e os homens a Deus. E o único que fez essa ligação foi Cristo. Cristo é que nos uniu de novo ao Pai do céu. Aquilo que Adão e Eva tinham quebrado, Cristo reconstruiu com seu sangue derramado na cruz. Não é à toa que a cruz, a gente olha para a cruz e a gente vê essa ponte. A cruz é como se fosse uma ponte entre nós e Deus. E o sacerdote é aquele que abraça. A oração eucarística 2 diz isso, acho linda, o prefácio da oração eucarística, dizendo que Jesus, para reunir o povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão. Então, ou seja, ele abriu os braços na hora da morte, de braços abertos para acolher a todos. Então, o sacerdote que participa do coração de Jesus, ele tem que olhar para Jesus. Então, essas leituras são leituras do dia, elas não foram escolhidas para a celebração de ação de graças de hoje. São do dia, mas isso é interessante, porque a primeira leitura fala de Noé, Noé que Deus renova a aliança feita com Abraão, renova com Noé, e o sinal da aliança é o arco-íris, que é, olha o arco-íris e vê o sinal da aliança. Ou seja, Deus o tempo todo está renovando essa aliança conosco. O tempo todo está dizendo: olha, vocês precisam entender, eu estou com vocês o tempo todo. E a última aliança definitiva foi com Cristo. Então, o Padre, ele é o sacerdote da segunda e eterna aliança. Então, quando a gente escuta lá, os sacerdotes do templo, não tem nada a ver com a gente. Os sacerdotes da antiga aliança são sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, quem constrói templos e diz templo de Jerusalém, não pode se esquecer que foi o templo que matou Jesus. Então, o templo novo é o corpo de cada um de nós.
É o templo onde Deus mora. Então, nós somos o povo da nova aliança. Essa aliança selada com o sangue de Cristo e que nos faz o quê? Pertencentes a Jesus. Aí o Evangelho traz uma coisa muito interessante. Jesus pergunta: o que dizem lá fora que eu sou? Todo mundo diz um monte de bobagem, né? Mas a pergunta de Jesus é fundamental para cada um de nós. E vocês? Para vocês, quem eu sou? Então, a resposta que a gente deve dar, claro, cada um dá a resposta que quiser, que puder, mas a resposta de Pedro é a resposta da igreja. Então, nós, sacerdotes, somos formados para dar esta resposta. Nós, vocacionados pelo batismo, cada um de vocês, que são sacerdotes também, nós somos ministeriais, ou seja, nós somos ordenados, recebemos o sacramento da ordem. Vocês são sacerdotes pelo batismo, né? São o nosso sacerdócio comum, nós somos um povo de sacerdotes, né? Com Cristo. Por isso que podemos abençoar uns aos outros, né? O pai e a mãe podem abençoar os seus filhos, os padrinhos abençoam os seus afilhados, os tios abençoam. Apesar de hoje o pessoal achar que é bobagem, isso não é bobagem. Pelo batismo podemos abençoar, podemos orar, podemos interceder, a gente não reza uns pelos outros. Então, nós somos sacerdotes, né? Nós somos ministeriais. O sacerdote ministerial é aquele que age na pessoa de Cristo. Então, ele faz, às vezes, do Cristo sacerdote no altar, que distribui os sacramentos. Essa é a diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum, que é o nosso. Muito bem, mas todos nós somos convidados a responder essa pergunta. E principalmente nós, que nos identificamos com Cristo. Acho que vocês já foram na ordenação de algum padre na vida, a grande maioria de vocês. É interessante que naquele momento em que o padre se deita diante do altar, padre não, o diácono, né? Ele se deita ali e aí canta-se a ladainha de todos os santos. Aquele sinal é lindo, quer dizer que aquele homem morreu. E quando ele se levanta diferente. Não fisicamente, assim como o vinho que nós tomamos, ele tem gosto de vinho, cheiro de vinho. O pão que nós comemos tem gosto de pão, cheiro de pão. Mas o que muda? A essência. É o que a gente chama da ontologia, lá dentro. Muda lá dentro. Então, o sacerdote, ele ontologicamente, ou seja, lá no ser, aquilo que faz ser quem nós somos, ele não é mais um homem comum. Ele é o Cristo. Ele está unido a Cristo. Assim como o vinho, que parece só vinho, e se fizer o teste do bafômetro, vai dar, viu? Vai dar o teste do bafômetro, porque ele tem álcool, ele tem 9% de graduação alcoólica, né? Vai dar, por quê? Porque fisicamente é vinho, mas lá dentro não é mais vinho. É o que? O sangue de Cristo. O pão que você come é a criança que vai fazer a primeira comunhão, né? Temos alguns testemunhos maravilhosos, né? A criança fica toda ansiosa para fazer a primeira comunhão, comunga a Eucaristia e diz: não gostei, tem gosto de nada, não é? Exatamente, porque é o que? É água e farinha. Só que lá dentro não é mais água e farinha, é o que? O corpo de Cristo. Então, ao ver cada sacerdote andando por aí, do seu jeito, como pode, você vai ver um homem, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, com tudo aquilo que compõe o ser humano. Mas ontologicamente, ou seja, lá dentro, é um homem unido ao Cristo. Por isso que quando nós ouvimos alguns relatos, por exemplo, de São Francisco dizia: não, São Francisco nunca quis ser padre, né? O cardeal de Assis, não, de Perugia, né? Que era a sede cardenalícia perto de Assis, queria ordenar o padre. Ele falou: não sou digno de ser padre, não quero ser padre, de jeito nenhum, não tenho essa dignidade. Ele foi só diácono, ordenou diácono, mas ele não era padre. Santa Catarina de Sena, padroeira da Europa, dizia: se vir um anjo e um padre, eu corro para pedir a bênção ao padre, não ao anjo. Porque o anjo é a criatura de Deus, o padre é a pessoa de Cristo.
Isso é muito interessante, porque no mundo onde nós banalizamos tudo, no mundo onde nós banalizamos o ser humano, inclusive, nós perdemos as referências. E o padre não pode, o padre é sempre uma referência. Não para ser melhor do que ninguém. Cristo nunca quis ser melhor do que ninguém. Por isso, quando o padre se identifica de verdade com Cristo, ele se torna outro Cristo. Quem era Cristo? Humanamente falando, uma pessoa que veio para ajudar a todo mundo, não é? E ele diz isso abertamente, quando ele pergunta: para vocês quem eu sou? Pedro, em nome da igreja, aqui simbolicamente é interessante, que Pedro representa a igreja, né? Ele é o Papa, então ele é o Papa que fala: tu és o Messias, reconhecemos em ti o Messias, o Salvador. Jesus diz: então tá, preste atenção, eu não sou o Messias que os judeus esperam. Porque o Messias que os judeus esperam, ele é o Messias rei. Por isso que eles não aceitam Jesus, não aceitam até hoje. Porque eles esperam alguém que vai sentar no trono do Netanyahu agora, né? Mas um trono lá de Israel que vai governar o mundo inteiro. Belicamente vai fazer de Israel a maior de todas as nações. Nós esperamos até hoje. E Cristo disse: o Filho do Homem, ou seja, eu sou o Messias, mas vou sofrer, vou ser rejeitado, porque é necessário, porque o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo não faz conchavo com os poderes deste mundo, e nem tem medo deste mundo, porque o chefe desse mundo vai ser derrotado por quê? Pelo amor, vai ser derrotado pela misericórdia, porque o chefe desse mundo, ele conhece o ódio, e ele movimenta o ódio. O poder movimenta o ódio. A inveja movimenta o medo. O medo movimenta a opressão. Se alguém quer oprimir alguém, mete medo. Haja visto o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente americano fazendo o que está fazendo, e aí se alguém resolve se levantar contra ele e fala assim: eu vou aumentar as taxas do seu país, então você cala a boca. Isso é o quê? Opressão. Você é pobre, se você abrir a sua boca, eu mato você de fome. O medo leva à opressão. Então Jesus veio nos mostrar que todos aqueles que querem segui-lo, de modo especial aqueles apóstolos, ele está aqui ensinando aos padres dele, que o melhor caminho de um sacerdote é o caminho dos pés descalços. É o caminho das mãos vazias, mas do coração cheio. Um verdadeiro sacerdote é aquele que não faz belos discursos. Às vezes é tão bonito, eu fico preocupado quando as pessoas dizem assim: nossa, padre, você falou tão bonito. Eu falei: meu Deus, não entendo nada do que eu disse. Porque às vezes é tão bonito que fala que não toca no coração. Desde que eu decidi ser padre, eu me lembro que eu nem tinha ainda, estava pensando em ser padre, e aí eu escutava alguns padres que me chamavam a atenção, e eu dizia assim: eu quero falar que nem esse padre fala, porque tocava no meu coração, era tão gostoso escutá-lo que eu poderia ficar ouvindo ele o dia inteiro, a noite toda, e eu não me cansava de ouvi-lo. Eu falei: um dia eu quero falar assim, porque ele fala de um jeito, eu pensava, de um jeito que me toca, o meu coração, que eu levava para casa, e nos momentos de dificuldade, eu me lembrava, eu passei muitos momentos difíceis na minha vida, como todos vocês passaram. Passei fome, fiquei longe da minha família, saí de casa aos 16 anos de idade, fui morar com gente que eu não conhecia, passei muitas dificuldades, muitas humilhações, muitas tribulações, muitas noites sem dormir, muito frio, muitas dificuldades. Eu estou pensando que as pessoas acham que ser padre, você é protegido, que nada de mal vai acontecer com você. Olha, se Cristo, que era o Filho eterno do Pai, morreu na cruz do jeito que morreu, por que nós achamos que nós somos diferentes dele? E ele avisou: quem quiser me seguir, tome sua cruz, vai sofrer. E ele: amém, eu sou o homem que sou padre que sou feliz por ser sacerdote, mas porque eu passei pelo que eu passei, e valorizo cada dia. Então, todos nós, ao caminharmos atrás de Cristo, temos que entender isso. O verdadeiro sacerdote entende que vai passar pelo que o Cristo passou.
Então, o melhor caminho para cada um de nós, tanto os batizados, vocês, como nós, é entender que seguindo Cristo é a melhor pregação que você pode fazer. Né? Às vezes, então eu me preocupo muito em, quando eu vou falar, eu não quero falar coisas bonitas. Às vezes eu não tenho nem o que falar, às vezes as pessoas vêm, me procuram para conversar, e eu digo, não sei o que dizer. Como recentemente uma mãe, vocês sabem muito bem, eu estou contando esse testemunho porque ela sabe do que eu estou falando, de uma mãe que perdeu sua filha de maneira trágica, um feminicídio aqui no nosso bairro. E a primeira vez que ela veio conversar comigo, e ela dizia, minha princesa, pai, e chorava. E eu olhei para ela e falei assim, eu não sei nem o que te dizer. Ela fala, só o fato de o Senhor estar aqui comigo já é para mim muita coisa. Então, o melhor testemunho, a melhor fala que o sacerdote pode ter, e aqui os jovens e todo mundo que queira um dia seguir Jesus Cristo, que hoje nós seguimos, você não precisa dizer nada, você precisa ser como Jesus. E como Jesus era. Então, Jesus não era uma pessoa importante para a sociedade da época. Jesus não era uma pessoa magnata. Jesus não era um homem sentado no trono. Jesus não era um homem cheio de dinheiro. Jesus não era um poderoso deste mundo. Jesus não sentava à mesa com os nobres, nem se vestia de ouro e prata. Jesus era um pobre que cuidava dos pobres, um ferido, um humilhado que cuidava dos humilhados e dos feridos. Jesus era um homem simples. Então eu não, por exemplo, na minha vida, eu já passei por tanta coisa, e de verdade que eu não ligo. Às vezes choro, já chorei muito sozinho, choro assim com as injustiças que às vezes falam de mim, e às vezes dizem de mim, e às vezes sem me conhecer me julgam. Quem nunca chorou? Quem não se indigna? Quem não sente raiva quando alguém levanta algo de você sem te vencer? Quem nunca sentiu desejo até de vingança? Todos nós. Sim ou não? Mas eu olho para Jesus e digo, essa é a promessa que o Senhor fez a mim e a todos os sacerdotes. Vem me seguir, você vai ser humilhado, você vai ser julgado, você vai ser pregado na cruz, mas serão essas feridas que vão curar outras feridas. Então quando alguém chega para mim e diz, estou com depressão, eu sei que é depressão, já tive. Quando alguém diz assim, padre, eu estou muito triste porque fui traído, eu já fui traído, e sou traído constantemente por algumas pessoas da minha própria comunidade, que diz que me conhece, mas na primeira oportunidade que tem, me trai, come no meu prato e me trai. Sim, eu sei o que é isso, né? Quando a pessoa diz, padre, eu estou muito triste porque eu perdi uma pessoa que eu amo muito, eu sei disso. O meu pai e minha mãe, quando morreram, eu estava lá. Foi eu que dei a unção aos enfermos, os dois. Foi eu que recebi a notícia dos dois que eles tinham falecido. E fui eu quem fiz. Estava lá nas exéquias. Eu sei do que é isso, né? Quando alguém diz, padre, eu preciso que o senhor ajude no meu casamento, eu preciso que o senhor ajude na minha família, eu preciso que o senhor converse com o meu filho, eu preciso que o senhor converse com a minha família. Eu sei o que é isso, porque eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, eu tenho, meus pais tinham dificuldade no casamento, eu vim de uma família com muitas dificuldades, com traições, com perdas, com medo de separação. O maior medo das crianças é que os pais se separem. O maior medo dos filhos é que os pais se separem. Sim ou não? Sim. E ninguém casa para se separar. Eu sei o que é isso. Então o sacerdote é tirado do meio do povo para voltar para o povo. Então o padre não é separado. O padre, ele é preparado. Eu dizia, o padre, ele é construído para ser padre. Então o padre que não entende isso, ele não entendeu o que é ser sacerdote.
O padre, ele deve entender que ele foi construído no choro, foi construído na dor, no sofrimento, na solidão, na dificuldade. Para quê? Para entender aqueles que sofrem. Então, eu amo ser padre. Amo, de verdade. E Deus me deu uma graça. Eu vou morrer, padre. Eu vou para a eternidade, padre. Porque mesmo que um dia eu seja demitido do estado clerical, eu nunca mais deixarei de ser padre. E tenho certeza, e falo de boca cheia, não há nenhum sacerdote no inferno. Por quê? Porque o sacerdote é a pessoa de Cristo, e Cristo não visita o inferno. Cada padre que passou na nossa vida, na minha vida e na tua vida, nos trouxe até aqui hoje. Se lembre quando você foi à confissão. Se lembre quando você foi batizado. Se lembre quando casou. Se lembre quando você chorou. Se lembre quando você precisou. Quem estava lá naquele dia, naquela hora. E que você, com certeza, se olhar agora, você vai se lembrar. Era um homem. Aquele homem que às vezes anda de chinelo, calça jeans, cabelo bagunçado por aí. Aquele homem que pega o ônibus, que pega o metrô, que tem um carrinho aí, que anda por aí, anda a pé. Era aquele homem. Ou aquele homem velho. Aquele homem jovem. Aquele homem que se dedicou, todos os padres passaram aqui. Aquele Freixisco, que era um alemão, que chegou aqui, estava tudo limpo, cheio de matagal, e ele construiu essa paróquia. Aquele homem, o pai dos pobres, o padre Eduardo Ramos, se dedicou, havia 15 anos na vida dele nesse lugar, que muitas vezes levou o nome de louco. Sabe por quê? Porque ele pegava o dinheiro, em vez de reformar a igreja, ele dava comida para os pobres. E cansou de acordar de madrugada e ir ajudar a construir a casa do povo. Que o povo estava na enchente, estava na chuva e não tinha que comer. Ele falava, não precisava da igreja, não precisava da casa do povo. E ele foi taxado de louco. Era louco sim, porque Jesus também é louco. Padre Francisco, que muitos falam muitas besteiras dele, mas quantos casamentos ele celebrou? Quantos batizados ele fez? Quantas almas ele salvou? E por isso está no céu. Padre Isaacs, 8 anos dedicado aqui. Chegou jovenzinho, bem jovenzinho. Continua jovenzinho, mais do que eu, né? Mas é dedicado, se dedicou a essa paróquia. Quantos batismos não fez? Quantas noites sem dormir não fez? Não teve. Quantos se dedicou a essa paróquia? Padre Adilson, aqui 7 anos nessa paróquia. 7 anos. Ah, Padre Adilson é isso, é aquilo outro. Não falem mal de nenhum deles perto de mim, porque eu sei o quanto ele se dedicou, o quanto ele reformou essa igreja, o quantas missas ele celebrou, o quanto ele sofreu, não por vocês, mas pela paróquia. E eu estou aqui há 11 anos, sou feliz. E todo sacerdote que nasce para ser sacerdote é dedicado. Por isso, meus irmãos, nessa Santa Missa, eu peço à comunidade, o maior presente que vocês podem dar para um padre, sabe o que é? É rezar por ele. Rezar para que ele aguente as chibatadas, para que ele aguente e possa, cada chibatada que ele tomar nas costas, que seja um abraço que ele dá num pobre, que seja um abraço que ele dá numa família, que seja uma criança que ele resgata do inferno, porque cada batismo é um filho de Deus que é tomado nos braços de Maria.
cada confissão que se escuta, cada missa que se celebra, te torna mais próximo de Deus. E eu digo, nesse dia, sem padre, não tem sacramento. Sem sacramento não tem graça santificante. Sem a graça santificante estamos no inferno. Então, orem pelos padres, cada um deles. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos dificuldades porque somos gente, mas somente o padre, somente através destas mãos é que pode vir a Eucaristia para você. E somente através da Eucaristia o céu é garantia certa para cada um. Louvado seja nosso Jesus Cristo. É sempre ser.